Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos que estão nos acompanhando nesta noite. Mais um momento onde nós estamos aqui juntos por meio deste culto, sendo transmitido via essa plataforma, via a página do Facebook. Seja muito bem-vindo. Compartilhe com os amigos, com os familiares. Chame as pessoas para participar, para ouvir a palavra do nosso Deus. Para quem não sabe, eu contraí Covid, estou chegando próximo dos 14 dias já. Mais um dia, 2 dias se completam. Mas graças a Deus, né, tenho estado bem. Foram sintomas leves, dizem, né? Apesar de ser bem complicado. Minha esposa precisou ser internada. Ela está recebendo apenas oxigênio, está bem. Está esperando a alta. A gente espera então que ela volte entre hoje ainda, ou talvez amanhã. Mas continue orando por nós, orem pela igreja, orem por aqueles que estão enfermos, contaminados, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que tanto dependemos dEle. Vamos orar para começarmos este culto. Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos nesta noite. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem sido presente em nossas vidas. Mesmo com as dificuldades e as lutas, o Senhor é presente. E nos momentos alegres, felizes das nossas vidas, o Senhor também se faz presente. Obrigado. E assim como Jó, que disse que recebeu tanto bem quanto o mal do Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que tudo está debaixo da sua permissão, debaixo do seu querer, debaixo da sua autoridade. Nada está acontecendo sem que o Senhor mesmo não conheça. Obrigado, Pai, por saber que apesar das lutas, temos a certeza de que ninguém pode mudar o destino, ninguém pode mudar a história que está escrita pelo Senhor naquela cruz, garantindo a nossa eternidade. Obrigado, Pai, porque ainda que se este corpo se desfizer, temos um tabernáculo feito não por mãos humanas, mas pelo próprio Senhor, inaugurado pelo Senhor. E um dia toda a tua igreja, que fora redimida, que fora lavada pelo sangue de Cristo, se encontrará com o Senhor na eternidade. E assim estará, pois é assim que o Senhor planejou, foi assim que o Senhor predestinou a cada um de nós. Obrigado por esta noite, Pai, que o Senhor conduza este momento de reflexão da Tua Palavra. Não quero falar por mim mesmo, ó Deus, quero apenas falar aquilo que o Senhor já falou, através das Escrituras, e que eu seja apenas instrumento na transmissão, na explicação da mesma. Que o Senhor abençoe aqueles que estão, ó Deus, enfermos neste momento, aqueles que estão internados, aqueles que estão precisando de um milagre, Pai. Que o Senhor, ó Deus, segundo o seu poder, possa realizar isso. Nós não merecemos nada, ó Pai, só pedimos porque acreditamos e descansamos na graça do Senhor Jesus, e é por meio dele que nós nos apresentamos e apresentamos aqueles que estão necessitando neste momento. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Amados irmãos, irmãs, falar da palavra de Deus é sempre um desafio. Eu digo sempre isso, é um desafio enorme para mim. Porque, na verdade, eu estou lidando com algo tão santo, tão perfeito, tão profundo, e eu sou tão imperfeito, sou tão despreparado ao mesmo tempo. Por mais que a gente estude, por mais que a gente aprenda, lidar com a palavra de Deus é sempre esse grande desafio. E é sempre assim, toda quarta, todo domingo, nas aulas de escola bíblica dominical, sempre é esse desafio para mim, porque a palavra de Deus, ela é muito grande, perto de mim, que sou um pequeno e mísero pecador. Se não fosse a graça, se não fosse a ação, a unção do Espírito Santo, eu tenho certeza que eu nem teria coragem, nem teria a audácia de me colocar atrás desse púlpito para falar da palavra de Deus. E talvez você que acompanhe as minhas notificações, as minhas histórias ali no Facebook, eu tenho postado pouco, a minha esposa que posta mais no Face dela. Talvez vocês tenham percebido que
Há uma semana atrás, nós estávamos chegando de uma viagem em comemoração aos 25 anos de casado, né? Nossas bodas de prata. Nós fomos até Maceió, nós fomos até ao estado de Alagoas, conhecemos Maragogi. Eu aconselho você a conhecer Maragogi, aconselho a você conhecer São Miguel dos Milagres, aconselho você conhecer Porto de Galinhas, isso já em Pernambuco. Se você tiver a chance, faça essa viagem, você que gosta de praia, você que gosta de natureza. E a gente então pôde ter ali uma semana que Deus nos deu de grande alegria, de grande descanso não, mas de grande conforto e alegres, porque nós estávamos ali celebrando 25 anos de luta, 25 anos de batalhas, mas muita graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E hoje, uma semana depois, quando se completou, nós estamos se recuperando de uma Covid, né? É muito engraçado as nossas vidas, como elas podem, de uma hora para outra, elas saírem do azul e ir para o vermelho. É muito rápido essa variação, essa descendência, né? De estarmos em um ponto mais alto, num momento feliz, e de repente, num momento mais difícil. Eu me lembrei nesse momento da vida de Jó, quando ele também estava numa ascendência, estava tudo bem, uma vida tranquila, os seus filhos, sua família, e de repente veio as coisas que aconteceram, e ele acabou perdendo toda a sua família, sobrando ele apenas, e ainda por cima, com aquela dificuldade em relação à sua própria saúde e à sua esposa que permaneceu. E assim, de uma hora para outra, a sua vida se tornou um caos. E nesses momentos, olhando para a vida de Jó, mas ao mesmo tempo, olhando para a minha vida, comecei a fazer algumas perguntas para mim. Por que eu sirvo a Cristo? Por que eu amo a Jesus? Né? Por que eu faço, ou pelo menos luto para fazer a obra de Deus? Pois bem, na verdade, quando nós estamos bem, aparentemente é fácil dar tudo glórias a Deus. Quando nós estamos em um momento alegre, em ascendência, é muito bom, é fácil nós falarmos, olha, foi Deus que nos deu. Mas quando isso vira ao contrário, quando as coisas elas se complicam, parece que as coisas, ao mesmo tempo que estão difíceis, na nossa mente, no nosso coração, também ficam complicadas. Mas afinal de contas, a gente não agradece a Deus, a gente não diz que esses momentos foi com a permissão do nosso Deus. Então por isso que eu fiz a seguinte pergunta: por que eu sirvo a Cristo? Por que eu estou andando com o Senhor? Será porque Ele tem me dado coisas boas, momentos alegres, momentos que dão certo? Ou porque simplesmente eu tenho algum interesse por detrás de tudo isso e quero, de certa forma, se beneficiar da bondade e da misericórdia de Deus? Foi pensando nisso e olhando para João capítulo 6, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 33. É um texto um pouco amplo, e para quem acha que é fácil, para mim é um texto difícil de compreender e principalmente de aplicar para a minha vida e consequentemente aplicar para as nossas vidas. Olha o que João capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 33 diz: No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com os seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais,
não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É interessante você olhar para Jesus e ele nessas emboscadas ou nesses enroscos que os seus seguidores ou as pessoas que estavam próximas dele o colocavam, e ao mesmo tempo é engraçado você ver as suas respostas. Quando aqueles seguidores de Jesus, aquelas pessoas que iam atrás de Jesus, perceberam que Jesus não estava ali, pegaram um barquinho e foram atrás dele. Chegando ali, perguntaram para ele o que ele tinha feito para ele poder ter chegado do outro lado do rio, já que durante a noite, durante a escura noite, ninguém atravessava ou ninguém arriscava atravessar de um lado para outro. E é interessante porque aí a resposta de Jesus, ou a fala de Jesus, nada tem a ver com a pergunta, com a indagação. Ele vai logo de cara dizer algumas verdades para aquelas pessoas que estavam ali questionando ou querendo saber como que ele havia chegado do outro lado do rio, né? Do outro lado do mar. Eles estavam ali questionando Jesus a respeito de como ele conseguira fazer isso, como ele conseguira chegar do outro lado. É interessante, quando Jesus, indagado, ele dá essas respostas. Na verdade, as respostas de Jesus são ensinamentos para aqueles homens, para aquelas pessoas e, consequentemente, para cada um de nós nesta noite. Então, a pergunta que eu faço é: primeira coisa, qual é a razão de nós estarmos seguindo a Jesus? Jesus foi muito enfático na resposta ou na afirmação para aquelas pessoas, que disse que aquelas pessoas estavam ali não porque elas haviam visto os milagres ou os sinais que Jesus havia feito. Os milagres, os sinais que Jesus havia feito serviam para testificar ou para testemunhar de que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele enviado da parte de Deus, cumprindo assim as profecias, cumprindo assim aquilo que fora ordenado a respeito dele mesmo no Antigo Testamento. Ou seja, olhar os milagres de Jesus era, na verdade, perceber algo de diferente. Olhar para as curas, os sinais que ele fazia, era algo para perceber que ele era o Filho de Deus, o Cristo enviado da parte do Senhor. E não foi isso que aquelas pessoas, ou pelo menos o motivo pelo qual essas pessoas estavam seguindo a Jesus. Eles estavam indo atrás de Jesus por causa da multiplicação dos pães, ou por causa dos pães que eles haviam comido, e naquele momento eles haviam se saciado. Numa comunidade, numa cultura, numa época que alimento não era tão farto como era hoje, e pão era algo indispensável, pensar nessa situação é compreensível, essa ânsia, essa necessidade de ir atrás de alguém, porque este alguém está doando pão, está resolvendo o meu problema físico, resolvendo o meu problema, né, de saúde. Eu estou comendo pão e eu estou me saciando, não estou tendo fome. E aí então Jesus, na sua afirmação, ele diz: olha, vocês estão tendo uma intenção, esse
de ir atrás de mim, de vir atrás de mim, de um modo errado. Vocês estão apenas querendo que eu sacie a fome de vocês. Ao invés de vocês estarem reconhecendo quem eu sou, vocês estão vindo atrás de mim, porque através de mim vocês podem então ter os seus estômagos saciados. Então a razão de eles estarem seguindo a Jesus era por causa do pão que Jesus havia multiplicado pouco antes mesmo de atravessar aquele mar. E aí então Jesus vai dizer para eles que eles deveriam trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que fornece ou que dá a vida eterna, o pão que é para sempre, né? Conforme o versículo 27, o qual o Filho do Homem, que é Ele mesmo, daria para aqueles que realmente o seguissem desta maneira. Jesus não está dizendo que nós não devemos perder o nosso tempo ou não nos envolver com os trabalhos seculares atrás da nossa existência, da nossa manutenção em questão de alimento, questão física que é tão necessária. Jesus não está dizendo que isso não é importante. O que Jesus está dizendo é que a razão pelo qual eles estavam seguindo a Ele ou indo atrás dele estava completamente errada. Eles estavam, de certa forma, enganados quanto à razão do qual eles estavam indo em direção a Jesus. Muitas vezes nós também estamos nessa mesma condição. E por muitas vezes, por muitas razões, e a gente até entende algumas razões, nós vamos seguindo a Jesus simplesmente porque sabemos, de alguma maneira, que Ele vai dar o pão que vai matar a nossa fome. Ou seja, Ele vai dar aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. E se nós estamos indo ou seguindo a Jesus, simplesmente porque Ele passa a ser alguém que pode estar matando a minha fome, ou dando aquilo que é necessário para mim, as minhas intenções, elas estão erradas, porque na verdade em algum momento pode faltar isso, pode não ter isso, e aí então eu acabo, entre aspas, me decepcionando com aquele que achei que deveria estar dando o pão, o meu pão para matar a minha fome todos os dias. Então, seguir a Jesus, nós precisamos fazer uma boa reflexão quanto à razão do porquê nós estamos seguindo a Jesus. Seguimos a Jesus porque sabemos quem Ele é? Seguimos a Jesus porque sabemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é aquele que fora enviado pelo Deus, pelo Pai, para trazer vida eterna para nós, aquele que fora aprovado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, qual recebeu o próprio selo de Deus para realizar aquilo que Ele realizou na cruz. Seguimos a Jesus porque Ele é o próprio Deus, ou seguimos a Jesus, ou estamos indo atrás de Jesus, ou indo atrás e procurando Jesus, porque Ele pode de repente resolver a questão do nosso pão físico, aquele que vai matar a nossa fome, vai realizar os nossos desejos. Nós devemos fazer uma reflexão, nós devemos fazer essa reflexão para que nós saibamos quais são as nossas verdadeiras intenções do porquê nós estamos seguindo a Jesus. Seguimos porque Ele é Deus, seguimos porque Ele é o Senhor, ou seguimos porque Ele pode dar o pão que nós queremos para o nosso dia a dia. Quando você olha para o versículo 26 e 27, você vai encontrar essas intenções daquelas pessoas, no qual Jesus então questiona aquelas pessoas e faz aquelas pessoas refletir um pouco. Quando nós olhamos para o versículo 28 e 29,
aí surge uma outra pergunta para Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? É interessante você pensar nessa questão de fazer a obra de Deus. Quantos de nós já paramos também e pensamos, né, no sentido de fazer a obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus? É interessante porque por muitas vezes nós temos várias explicações do que é fazer a obra de Deus. Alguns dizem, olha, fazer a obra de Deus é dar comida àqueles que não têm. Fazer a obra de Deus é dar um conselho para aquele que precisa. Fazer a obra de Deus é amar o próximo como a nós mesmos e assim ajudar o próximo nas suas necessidades. Fazer a obra de Deus é fazer aquilo que ninguém quer mais fazer. Fazer a obra de Deus é se importar não com nós mesmos, mas com o próximo. De certa forma, todos esses tipos de afirmação ou estas respostas, elas encontram um respaldo bíblico ou se torna ou é uma afirmação correta. Tudo bem, claro que fazer a obra de Deus é alimentar ou ajudar aquele que necessita. Lógico que fazer a obra de Deus é mostrar amor ao próximo, é perdoar o próximo. Mas a resposta de Jesus, ela nos surpreende, porque aquelas pessoas perguntam para Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? E ele vai responder: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que for enviado por Deus. Creiam justamente em mim. É interessante você pensar um pouco e olhar para essas passagens, olhar para a palavra de Deus e perceber que aparentemente fazer a obra de Deus, ela é de certa forma fácil, porque afinal de contas, crer em Jesus é fácil. Só que nós não podemos nos esquecer que anteriormente ele disse que aquelas pessoas não deveriam estar indo atrás dele por causa do pão que perecia, mas que eles deveriam se esforçar pelo pão que permanece para a vida eterna. Ou seja, a intenção de ir a Jesus deve ser a intenção de conhecer aquele que é o Filho de Deus. E crer no Filho de Deus não é simplesmente crer em Jesus no sentido, olha, ele veio aqui neste mundo, fez as obras, fez os milagres, morreu numa cruz, até ele morreu numa cruz para me salvar. Mas crer em Jesus envolve muito mais do que simplesmente um ato de acreditar que ele existiu. O que eu quero dizer com isso? Ou o que Jesus estava querendo dizer ali para aquelas pessoas? Que fazer a obra de Deus requer uma das coisas mais necessárias que nós temos em nós: a nossa crença. O ato de depositar toda a nossa esperança e confiança no Filho de Deus. Não no sentido de estar que vai dar tudo certo, que no final tudo vai dar certo. Não no sentido de eu acreditar, ter esperança em Jesus, que o melhor de Deus ainda está por vir. Não tem nada a ver com isso. Crer no Filho de Deus requer necessariamente um envolvimento com o próprio Filho de Deus. Crer aqui não é simplesmente de acreditar, mas é crer ou se envolver com Ele mesmo. E automaticamente ou necessariamente como resultado, se envolver com Jesus é fazer a obra de Deus. Eu tenho visto muitas vezes e penso e faço essa reflexão para a minha vida. Eu creio em Jesus, eu faço as obras de Deus com qual intenção? Com qual motivo? Eu creio e por isso eu sei quem Ele é. Eu creio realmente em Jesus como Filho de Deus, como aquele que for enviado pelo Senhor para me salvar, e por isso, por causa daquilo que Ele fez na cruz, eu estou completamente envolvido com Ele, e que não dá mais para desassociar a minha vida da vida dEle.
Ou eu tento fazer a obra de Deus para ficar de bem com Deus, ou estou fazendo a obra de Deus porque de repente Ele pode me recompensar ao final de tudo isso. Isso é muito sério, igreja, isso é muito sério, irmãos, porque a gente tem visto muitas vezes várias pessoas querendo fazer a obra de Deus, pensando naquilo que a obra de Deus pode dar de retorno, ao invés de fazer a obra de Deus, na verdade crer em Jesus, ou estar envolvido com Jesus, de tal maneira que a minha vida não dá mais para desassociar dele mesmo. Era necessário que aquelas pessoas entendessem isso. Aquelas pessoas estavam envolvidas pela sua cultura, aquelas pessoas estavam envolvidas pela sua religião, aquelas pessoas estavam tão envolvidas com a obra, com a lei mosaica, que logo depois eles vão falar de Moisés, aqui eles vão citar a questão do maná, e Jesus vai ter que trabalhar com isso de novo. Eles estavam tão envolvidos que era preciso que Jesus dissesse para eles que eles precisavam quebrar esse laço, quebrar essa ligação com o passado, para viver o novo, para viver aquele que estava diante deles. Eles haviam ido em direção a Jesus, ou seguido a Jesus, atrás de Jesus, por causa do pão. E agora, eles dizem para Jesus, o que nós fazemos, o que podemos fazer para fazer a obra de Deus? Jesus disse, creia em mim, creia simplesmente, creia naquele que o Pai enviou, ou seja, Ele mesmo. Nós temos crido em Jesus? Será que nós estamos fazendo porque nós cremos nele? Ou porque fazemos porque esperamos algum tipo de recompensa? Nesses momentos de dificuldade, a gente questiona isso. Se acontecesse o pior, será que eu continuaria fazendo a obra de Deus? Não no sentido de tentar agradar, mas porque eu creio nele e não dá mais para desassociar a minha vida com aquilo que Cristo fez na cruz? A minha fé em Jesus, ou a minha crença em Jesus faz com que não dá para viver desassociado da obra de Deus? Ou simplesmente eu tenho feito a obra de Deus porque tenho esperado recompensas, assim como aqueles que estavam esperando algum retorno da parte de Jesus? Reflexão dura, algo complicado para aquelas pessoas e consequentemente para nós. E já no versículo 30 ao versículo 33, eles vão fazer outra pergunta: que sinal que o Senhor faz, que coisas que o Senhor vai mostrar para nós, para que nós possamos crer em você, para que nós creiamos em Ti? O que você vai realizar? É interessante você pensar que essas pessoas são as mesmas pessoas que haviam comido do pão multiplicado, que são as mesmas pessoas que estavam seguindo a Jesus há algum tempo e que haviam visto alguns sinais já realizados por Jesus, e ainda mais além do que eles conheciam através das histórias, através dos relatos que chegavam aos seus ouvidos. Como que alguém em sã consciência pode chegar para Jesus e falar para Jesus: o que o Senhor vai fazer para que eu creia no Senhor? E aí eles vão citar que os pais, e sempre eles citavam os antepassados, os nossos pais comeram maná no deserto, eles foram sustentados ali, deu-lhes pão do céu para comer, como está escrito. Lógico que todas as vezes que eles citavam essa verdade, é um fato histórico, eles relacionavam a esse ato de descer ou de dar o pão ligado a Moisés. Era compreensível entender, já que eles eram liderados, os seus antepassados foram liderados por Moisés. E aí Jesus, no versículo 32, vai dizer: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eles achavam que porque os seus antepassados haviam comido o pão do céu, ou o pão que Moisés entregou, o pão que for enviado, eles achavam que por causa desse feito, eles estavam de certa forma
já entendendo tudo, e eles tinham tudo o que eles necessitavam, pois afinal de contas, eles tinham o passado que comprovavam a sua história. Muitas vezes nós ouvimos, todas as vezes que falamos de Israel nos dias atuais, eles são a geração eleita, eles são o povo escolhido. É interessante porque geração eleita, povo escolhido, né, sacerdócio do Deus vivo está relacionado à igreja, aqueles que creram em Jesus, e não a Israel. Nós respeitamos a história de Israel, respeitamos a história deste povo, entendemos a importância deste povo, mas muitas vezes nós só encontramos afirmações do tipo: olha, lá no passado, nós comemos o pão que Moisés deu, nós temos a aliança, nós somos o povo da aliança. Eles estavam ainda associando a vida deles, o conhecimento deles, aquilo que era necessário para eles com o passado. E aí Jesus vai dizer que não, que Moisés deu o pão que matou a fome, mas o verdadeiro pão que dá realmente e que resolve é aquele que o Pai pode dar. Pão que mata a fome qualquer um pode dar, mas o pão que realmente vai resolver o problema da pessoa, somente o verdadeiro pão do céu, somente o próprio Deus pode dar este pão. E aí no versículo 33 ele vai dizer que esse pão que desce, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ele estava se referindo a si mesmo, aquele que veio de Deus, e para ele veio para dar vida em favor deste mundo, como o próprio João vai relatar em João 3, versículo 16. O próprio Deus enviou o Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Quando nós pensamos nessas verdades, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, sabemos qual é a razão de Ele ter vindo a este mundo. Não necessitamos de outros sinais para que nós creiamos em Jesus como o verdadeiro pão que desceu do céu. Não necessitamos de milagres nas nossas vidas, ou pelo menos não deveríamos necessitar de milagres, de sinais, coisas que Jesus pode fazer nas nossas vidas para que nós creiamos nele. Será que nós estamos esperando alguma coisa ainda de Jesus? Algum sinal, algum milagre, alguma grande obra para que nós venhamos a realmente crer que Ele é tudo aquilo que nós precisávamos? Será que nós estamos esperando que ainda Ele faça alguma coisa para que nós possamos verdadeiramente nos envolver com Ele? Será que a cruz, o pão que desceu do céu, que foi esmagado naquela cruz, não é suficiente para mim e para você, para servirmos a Deus? Será que aquilo que Ele alcançou na cruz, ao derramar o seu sangue, para perdoar os nossos pecados, não é suficiente para que eu sirva, entendendo não porque eu vou receber alguma coisa, mas porque Ele é tudo o que eu precisava, o Pai já me deu, que é o Filho na cruz? Me choca, às vezes, quando eu vejo pessoas, crentes, infelizmente, dizer que o melhor de Deus ainda está por vir, que Jesus vai fazer aquilo que é impossível nas nossas vidas. Me choca muitas vezes quando eu ouço frases do tipo: Ele vai fazer um milagre na tua vida, e a gente pergunta para essas pessoas: e se Ele não fizer? E se Ele não fizer? A gente apedreja aqueles que dizem essas coisas, porque tais profetas no Antigo Testamento deveriam ser apedrejados. Tais pessoas que afirmavam que Deus ia fazer coisas milagrosas e não aconteciam, deveriam ser mortos, e mortos de pedradas até a sua morte, receber pedras. Era assim que funcionava na antiga aliança. Será que se eu ficar esperando o milagre e o milagre não vir, Ele deixa de ser Deus, e principalmente Ele deixa de ser aquele que deu o próprio Filho em meu favor? Qual que é a minha verdadeira intenção de estar servindo a Deus?
Eu estou servindo a Deus porque eu quero pão? Eu estou servindo a Deus porque simplesmente eu quero ficar, de certa forma, envolvido com a obra de Deus? Ou estou fazendo as coisas porque, de certa forma, eu quero algum tipo de recompensa em tudo isso? Eu estou servindo a Deus porque verdadeiramente eu creio nele, porque ele fez aquilo que era impossível para mim, de me salvar, de me perdoar e me garantir a eternidade? Ou eu sirvo a Deus porque eu estou esperando algum milagre, algum sinal que ele me mostre, para que verdadeiramente eu passe realmente a crer cada vez mais nele? Nós temos visto vários irmãos nossos perdendo a vida por causa desta pandemia, e não só aqui, é em todo o mundo. Nós temos visto vários irmãos perdendo a vida porque ainda sofrem perseguições, porque são acometidos de várias doenças e não só a Covid. Temos visto através da história várias vezes nossos irmãos simplesmente morrendo porque o milagre não veio, porque simplesmente o melhor de Deus não aconteceu, porque Deus não vingou aquele quem fez mal para nós. Nós devemos fazer uma reflexão muito séria como igreja de Jesus. Por que que nós servimos a Deus? Por que que nós estamos seguindo ao Senhor? Nós estamos realmente envolvidos com Ele? Nós servimos a Ele porque sabemos muito bem quem Ele é? Um Deus santo, digno, perfeito, miserável, pecador, que não serve para nada, e que se não fosse a graça dEle, eu simplesmente é inferno que eu mereço? Eu sirvo a Deus porque além de eu saber quem Ele é, eu sei o que Ele fez por mim. O pão que desceu do céu, o pão que veio matar a minha fome ali dentro do meu ser, a minha fome de Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu faço a obra de Deus porque eu sei que realmente Ele é tudo aquilo que eu precisava, e é tudo o que eu tenho. Se não for essas razões, nós somos os mais hipócritas dessa terra. Nós somos as pessoas mais mentirosas que existem. E simplesmente, irmãos, eu não sei aonde vai chegar essas minhas palavras, talvez eu serei criticado, mas a igreja é realmente, muitas vezes, ela parece com um bando de hipócritas, porque dizem que amam a Deus, dizemos e afirmamos que servimos a Deus, mas se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos indo atrás de Jesus, só para ver se nós conseguimos alguns benefícios, nós somos hipócritas, nós somos mentirosos. Ele não morreu na cruz para nos dar o pão mais recheado do que aquele que não acredita em Deus. Ele não morreu na cruz para nos dar benesses acima de todo o resto da humanidade. Ele não nos deu o seu Filho para fazer de nós as cabeças onde ninguém pode nos alcançar, e todo aquele que lançar uma flecha contra nós será totalmente queimado pelo Senhor. Ele não deu o seu Filho naquela cruz para fazer de nós os melhores, mas Ele deu o melhor para nós, o próprio Jesus, para fazer de nós servos, filhos e filhas de Deus, do qual nós não temos razão nenhuma, a não ser uma, de servir a Deus, porque Ele fez o que fez, porque Ele é o que Ele é. Que nós não venhamos a dar continuidade no nosso serviço a Deus, esperando algum resultado. Que possamos apenas servir a Deus por aquilo que Ele já fez por cada um de nós. O Senhor da vida morreu por mim e por você, para nos dar vida, nós que estávamos mortos em nossos pecados, e por causa da sua morte, nós fomos sarados e temos vida eterna.
E ainda que se esse corpo se desfizer, temos um tabernáculo não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo esperando cada um de nós lá no céu. Esta é a nossa recompensa, a eternidade, a certeza de que todas as lutas que nós enfrentarmos aqui, e por mais que nós soframos perdas, nunca poderá se comparar com aquilo que está reservado para cada um de nós. Que Deus nos desperte e nos ajude a entender quais são as verdadeiras intenções dos nossos corações, de nós estarmos indo e seguindo a Jesus. Deus abençoe a sua vida e que você possa se sentir abraçado por mim. Um grande final de semana para todos nós. Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo.